Olá, um professor de música morreu depois da queda dessa marquise hoje no centro de Juiz de Fora. O incidente aconteceu aí, nesse local, na parte baixa da rua Floriano Peixoto. Nossa equipe teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o momento da queda da marquise. E ainda morreu hoje o idoso atropelado por um ônibus enquanto atravessava a Avenida Rio Branco, no centro de Juiz de Fora. Foi há 40 dias o acidente. Em Capela Nova, 2 irmãos foram eletrocutados nesta quinta-feira. E em Divino, uma dentista que passeava em um quadriciclo em Ouro Preto morreu em um acidente. O MG2 está no ar. Um professor de música morreu depois da queda de uma marquise hoje no centro de Juiz de Fora. O incidente aconteceu na parte baixa da rua Floriano Peixoto, no local aqui onde está a estrutura que caiu. A gente tem várias imagens feitas no meio desta tarde. O Tiago Ramon tinha 38 anos, passava por lá na hora, foi atingido e infelizmente não resistiu e morreu no local. A repórter Maria Elisa Diniz acompanha esse caso desde o início da tarde, está lá e ao vivo traz as informações para a gente. Olá, Maria, que tragédia. Boa noite para você. Oi, Ana, boa noite para você. Sim, foi uma tragédia muito grande. As pessoas se acumularam aqui na rua, uma coisa muito complicada, muito trágica que aconteceu. O nosso amigo Evandro Carvalho está mostrando aqui para vocês nas imagens. A marquise ainda continua, os escombros continuam aqui na rua Marechal Floriano Peixoto, na parte baixa. Até agora há pouco, essas lojas aqui, o açougue que fica aqui e também uma loja de artigos religiosos que fica um pouco mais à frente, estavam abertas. Os comerciantes, eles faziam a retirada de algumas mercadorias dessas lojas, já que esses locais foram interditados pela Defesa Civil por tempo indeterminado e eles vão ficar fechados até que toda a situação seja regularizada. Bom, os escombros eles devem ser retirados pelos donos do imóvel aqui na rua Floriano Peixoto. A gente está aqui desde 3 horas da tarde. Ao longo de todo o dia, a movimentação aqui foi intensa, de curiosos, pessoas que passavam pelo local. Também alguns familiares do Ramon, a gente percebeu aqui ao longo da tarde que vieram até aqui. A movimentação também foi grande de policiais, bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal, que permaneceram aqui até agora há pouco. O trânsito foi liberado por volta das 6 da tarde. A gente conversou com alguns comerciantes, conversamos também com os bombeiros. O trânsito agora que flui normalmente, só no trecho de onde caiu essa marquise, que ainda está interditado. A gente acredita que esse trabalho deve demorar um pouco para ser retirado, já que a estrutura é bem grande. Conforme a gente conversou com as pessoas que estavam por aqui mais cedo, foi um barulho muito grande. Era a sensação que eles falaram, é como se tivesse acontecido uma batida de uma carreta. E foi tudo muito rápido. Vamos acompanhar no VT que a gente preparou sobre como foi essa tragédia. Neste vídeo é possível ver o momento da queda da marquise. As pessoas que estavam dentro da loja ficam assustadas. A rua estava movimentada na hora da queda, com pedestres e veículos. Pela imagem dá para ver alguém passando embaixo da marquise no momento. O SAMU confirmou que o músico Tiago Ramon de Freitas Ferreira, professor do Conservatório Estadual de 38 anos, morreu atingido pela marquise. Logo a rua fica movimentada, com pessoas se aproximando para entender o que havia acontecido. Foi muito rápido. Sim. Quando a gente viu, só viu o barulho. Nós ouvimos o barulho, quando olhamos, vimos que a marquise tinha caído. Aí eu consegui, daqui, estava entre os carros, eu vi que tinham umas pernas ali deitadas no chão, entendeu? Aí eu fui até lá para ver se estava precisando de alguma ajuda, mas infelizmente quando a gente chegou, quando eu vi, já vi que tinha ido a óbito. A calçada ficou completamente ocupada por destroços. Durante toda a tarde, bombeiros e Defesa Civil vasculharam o local onde caiu a marquise. Foi feito um isolamento, impedindo a passagem das pessoas desde as 3 da tarde. Dentro de uma loja, ainda havia 4 pessoas sem terem como sair. E neste momento a gente está fazendo a retirada total da marquise para fazer a retirada dessas 4 pessoas que estão lá dentro da loja. As pessoas estão bem, estão conscientes, orientadas. A gente está mantendo total contato com elas no interior da loja. E assim que a gente fazer a retirada total dessa marquise, a gente vai fazer a retirada dessas 4 pessoas que estão lá no interior da loja. No final da tarde, bombeiros retiravam o que sobrou da marquise.
As pessoas, os funcionários que chegaram a ficar presos dentro dessas lojas foram retirados todos em segurança depois que os bombeiros retiraram a marquise que chegou a ficar pendurada e tampou a entrada, o acesso a essas lojas aqui. Eles foram retirados todos bem. Essa loja que a gente filma agora aqui de artigos religiosos, ela é recente, ela foi alugada há cerca de 2 meses. Eles emitiram um comunicado lamentando a situação e falando que a loja foi recentemente alugada, né? Nós também entramos em contato com a prefeitura, que disse em nota que o imóvel onde aconteceu a tragédia nunca teve um laudo de estabilidade apresentado pelo responsável do local. O que a prefeitura não informou é se esse laudo seria referente aos imóveis alugados ou ao prédio inteiro, que abarca o hotel e as lojas da parte de baixo, que tem comércio, tem açougue, tem uma lanchonete e também essa loja de artigos religiosos e um outro imóvel que está para alugar. Nós também perguntamos para a prefeitura quando foi feita a última fiscalização aqui nesse imóvel. Sobre isso, a prefeitura também não nos deu um retorno. Nós também entramos em contato com o CREA, que também não nos retornou sobre esse assunto. A gente vai seguir falando mais sobre isso nessa edição ainda do jornal para falar sobre o laudo de estabilidade, que seria uma avaliação da estrutura desses imóveis, já que as marquises elas devem ser constantemente verificadas e é algo que deveria ser avaliado com calma para evitar que isso acontecesse. A gente conversou mais cedo com alguns comerciantes daqui que relataram que hoje pela manhã, depois daquela chuva que teve mais cedo, algumas pessoas fizeram a limpeza, a retirada de água dessa marquise que caiu mais cedo. A gente vai conversar mais sobre isso com uma especialista no assunto. Eu volto com você, Ana. Pois é, a prefeitura informou na nota também que mais de 500 manutenções, né, foram feitas esse ano em marquises aqui da cidade, né, mas não informou pra gente se uma equipe esteve aí fazendo manutenção, fazendo vistoria, que é necessária, fundamental nessa marquise que caiu e acabou causando a morte desse professor, essa tragédia. Claro que a gente segue falando sobre isso ainda nesta edição do MG2. Por enquanto, obrigada, Maria Elisa. A gente volta a falar sobre a queda de uma marquise que matou uma pessoa hoje de tarde no centro de Juiz de Fora. A gente mostrou logo no início dessa edição que no momento da queda havia muita gente ali na rua Floriano Peixoto, na parte baixa. É uma situação que precisa de atenção das autoridades. E a repórter Maria Elisa Diniz está agora com uma engenheira para falar sobre fiscalização de marquises, né, Maria? Isso mesmo, Ana. Um dos documentos que a própria prefeitura disse que não foi apresentado pelo responsável do imóvel é o laudo de estabilidade. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou a Cíntia Guerrai, que é engenheira civil. Cíntia, me explica um pouco melhor o que seria esse laudo de estabilidade e qual que é a importância dele para garantir a segurança dos imóveis. Boa noite para você. Boa noite. Esse laudo de estabilidade ele é previsto na Lei Municipal 11.309 de 2007, onde é um laudo que é contratado um engenheiro civil, ele vem, faz uma vistoria e atesta a estabilidade dessa marquise. A importância dele é justamente garantir que essa marquise tem condições, né, de estabilidade e que não vai acontecer o que aconteceu hoje. E mais cedo, alguns comerciantes falaram que foi feita uma limpeza e a retirada de um acúmulo de água dessa marquise. Só esse acúmulo por si só seria capaz de derrubar essa marquise? O que pode ter acontecido? Eu acredito que a sobrecarga dessa água não venha culminar no que aconteceu. E sim a infiltração ao longo do tempo, né? Do longo do tempo mesmo que veio. E essa água empoçada, ela só mostrou que não existia o escoamento dessa água superficial, que é de suma importância sobre as marquises. E uma coisa que a gente conversava antes é que, diferente de outras estruturas, uma marquise que apresenta um problema, quando ela cai, acontece de uma forma diferente, né? Isso. A estrutura de concreto armado em si, de uma edificação, por exemplo, quando ela vai entrar em colapso, ela dá estalos. A gente fala que ela avisa que vai ruir. Então dá tempo, na maioria das vezes, das pessoas saírem em segurança e não acontecer o pior. É diferente com a marquise. A marquise, ela não avisa que vai cair, ela cai de uma vez só mesmo. E a gente observa, até aqui no entorno, eu vou pedir para o nosso colega Evandro Carvalho mostrar aqui para gente, aqui no entorno tem diversas marquises, até algumas que apresentam algum tipo de infiltração, como ali na esquina, o nosso colega Evandro vai mostrar aqui para vocês, que apresentam uma espécie de mofo, que podem indicar algum tipo de infiltração. Isso já seria algum indicativo de perigo? Com certeza. Essa água que ela percola para dentro da estrutura, que ela infiltra,
essa água vai danificar e vai ocasionar a oxidação dessa armadura. E aí esse ferro, essa armadura vai perder essa capacidade de suporte, de manter essa marquise em segurança no lugar dela ali certinho. E quando a gente fala de prevenção, o que poderia ser feito para evitar o colapso dessas marquises? Então, hoje a gente fala que são dois fatores primordiais, principais, que faz com que uma marquise caia. É a sobrecarga, se tiver ar-condicionado, placa, letreiros sobre ela, e também a infiltração de água, que vai acabar oxidando essa armadura. Então, preventivamente, o que deve ser feito é, antes de colocar alguma sobrecarga sobre essa armadura, fazer um teste de carga, que também está previsto na lei municipal, que eu comentei agora há pouco, e também verificar a questão da infiltração da água percolando para dentro da estrutura de concreto dessa marquise. Muito obrigada pela sua participação, Cíntia. Bom, o que aconteceu de fato que levou à queda dessa marquise ainda vai ser avaliado pela perícia, pelos responsáveis técnicos, e a gente espera que outras marquises aqui no centro da cidade sejam fiscalizadas, até porque a gente sabe que os imóveis na parte baixa, principalmente do centro de Juiz de Fora, são imóveis muito antigos, que isso tudo seja fiscalizado para que não volte a acontecer tragédias como essa que acabou na morte desse professor de música, né? Eu volto com você, Ana. Poderia ter sido evitada, né? Está na hora da prefeitura reavaliar essas manutenções das marquises, multar os proprietários, se for o caso, mas o que não pode é ficar do jeito que está. Enquanto você mostrava aí junto ao Evandro Carvalho outra marquise, situação tenebrosa, né? Pode vir uma próxima tragédia por aí. A gente vai seguir acompanhando e lamenta, deixa os nossos sentimentos, claro, à família do professor. Obrigada, Maria, pelo seu trabalho aí, pelo empenho de toda a equipe hoje. Horas, 1 minuto, Integração Notícias chegando com imagens ao vivo da região central de Juiz de Fora, onde uma marquise desabou na tarde de ontem, uma pessoa morreu. A gente atualiza o caso, a situação do imóvel e a movimentação aí pela região central da cidade. Esse é um dos destaques do Integração Notícias de hoje. A Defesa Civil de Juiz de Fora interditou toda a estrutura no entorno da marquise que caiu ontem na parte baixa da rua Floriano Peixoto, bem no centro da cidade. Tiago Ramon, de 38 anos, passava pelo local, foi atingido e, infelizmente, não resistiu, morreu ainda lá pela rua. O repórter Marcos Pena está ao vivo com a gente e traz mais informações desse caso na manhã de hoje, né, Marcos? Bom dia para você. Estou vendo que ainda está interditada essa região, né? Isso mesmo, Camila. Bom dia para você e para todo mundo que está com a gente no Integração Notícia. A região continua interditada, os imóveis também por tempo indeterminado, até para retirada da estrutura e também porque depois a Defesa Civil precisa fazer uma análise mais minuciosa para ver que tipo de risco esses imóveis ainda têm, né? A gente vai mostrar nas imagens do Rodrigo Neves aqui que a estrutura da marquise que desabou continua aqui na calçada. Mais cedo a gente já viu uma movimentação de caminhão para retirada desse entulho, mas ainda não tem previsão de quando essa região vai ser liberada. A pista aqui na Floriano Peixoto funciona em uma faixa apenas, então os motoristas que puderem evitar esse local agora de manhã é importante para evitar retenção e evitar mais transtornos, né? A movimentação também é grande aqui de curiosos, todo mundo que passa por aqui para observar, porque realmente foi uma situação que chocou muita gente. Qualquer pessoa poderia estar passando ali debaixo da marquise no momento em que houve esse desabamento, né? O Tiago Ramon, ele é professor do Conservatório de Música, que fica aqui bem perto. As primeiras informações é de que ele teria deixado a moto estacionada aqui e estava indo para dar aula quando ele foi atingido por essa marquise. Ontem, durante toda a tarde, a repórter Maria Elisa Diniz e os repórteres cinematográficos Evandro Carvalho e o Sidney Euclides ficaram aqui acompanhando toda a movimentação dos bombeiros e também da polícia. Vamos acompanhar agora na reportagem. O músico Tiago Ramon de Freitas Ferreira, professor do Conservatório Estadual de 38 anos, passava pelo local quando foi atingido pela marquise. Ele não resistiu e morreu na hora. Câmeras de segurança de uma loja flagraram o momento em que um homem atravessa a rua e logo em seguida a marquise atinge Tiago. Alguns comerciantes presenciaram o momento do acidente. Nós ouvimos o barulho, quando olhamos, vimos que a marquise tinha caído. Aí eu consegui, daqui estava entre os carros, eu vi que tinham umas pernas ali deitadas no chão. Você ouviu algum estalo antes? Como que foi essa situação? Não vi nada. Foi um carro do nada mesmo. Foi coisa de segundos, entendeu? Não daria tempo, às vezes, até da pessoa sair ou perceber? Não.
Foi uma pancada só. Na manhã desta quinta-feira, após um temporal que atingiu a cidade, vizinhos da loja relataram que foi feita uma limpeza na marquise que caiu horas depois. Recentemente foi pintado ali e hoje de manhã já estava fazendo limpeza, tirando água ali de cima ali, o pessoal estava limpando lá. Tinha um rapaz, ele estava limpando a marquise mais cedo, depois da chuva mais ou menos. Foi só isso que eu vi de manhã. Estava tirando um acúmulo de água? Isso. Durante a tarde, o movimento foi intenso no entorno da rua Floriano Peixoto. Curiosos acompanhavam o trabalho das forças de segurança. Bombeiros faziam a retirada dos destroços da marquise que bloquearam a entrada das lojas. 4 funcionários chegaram a ficar presos dentro do imóvel. As 4 pessoas que estão dentro da loja estão bem, conscientes, orientadas. A gente está mantendo constante contato com elas e assim que a gente fazer a retirada total da marquise, a gente vai fazer a retirada delas lá de dentro também. O trânsito ficou impedido por pelo menos 3 horas até que os bombeiros terminassem a retirada do pedaço da marquise que ainda estava pendurado sobre a calçada. Só às 6 da tarde, o trecho foi totalmente liberado para a passagem dos veículos. A marquise caiu há mais de 3 horas e os comerciantes ainda fazem a limpeza e a retirada de algumas mercadorias, já que todos os imóveis que ficam aqui no prédio foram interditados por tempo indeterminado até que toda a situação seja regularizada. Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora disse que o imóvel onde aconteceu o acidente não teve um laudo de estabilidade apresentado pelo responsável do local. A Prefeitura não informou se esse laudo era referente às lojas atingidas ou ao prédio como um todo. Para a engenheira civil, a má conservação da estrutura pode ter sido uma das causas do acidente. A gente costuma dizer, em termos práticos, que a estrutura convencional de um prédio, composto de vigas, pilares, lajes, enfim, ela avisa que vai cair. Você pode ver que todas as vezes que acontece um colapso estrutural desse porte, o que acontece? As pessoas relatam que escutam estalos. E aí dá tempo das pessoas saírem e se salvarem na maioria das vezes. O que não acontece com a marquise. O tipo de estrutura da marquise, ela cai de uma vez só. Bom, como a gente viu aí a engenheira falando, a responsabilidade por essas estruturas, pelas marquises, é do proprietário do prédio. De acordo com a prefeitura, o proprietário do hotel, que é o responsável aqui por essa marquise que desabou, nunca apresentou um laudo de resistência, mas também a prefeitura não informou quando que uma fiscalização foi feita aqui no local. A gente cobra do poder público, mas é preciso cobrar também das pessoas responsáveis, porque esse laudo ele deve ser emitido a cada 3 anos, exatamente para evitar que situações como essas aconteçam. E a gente sabe que muito dificilmente isso acontece, né? Porque dá uma olhada, não precisa nem ir muito longe, que a marquise que fica aqui do outro lado da rua está nascendo até mato. É uma estrutura que a gente vê que está bem danificada ali. E as pessoas que passam por aqui, lógico, agora observando com mais detalhes, né? Porque esse fato chama a atenção para esses cuidados. A gente fica até com receio de que alguma outra tragédia aconteça. Agora, o Thiago Ramon, que faleceu nesse incidente, ele é professor do conservatório. O conservatório não vai funcionar durante todo o dia, volta a funcionar só às 6 horas da noite. E o velório dele está marcado para agora, no período da manhã, e o enterro vai ser às 2 horas da tarde no Parque da Saudade. Fica aqui os nossos sentimentos para a família e para todos os amigos do Thiago Ramon, né, Camila? Justamente, Marcos. E agora o momento é das autoridades, dos órgãos competentes, dos especialistas ficarem de olho, né, em todo o entorno, nessa parte baixa de Juiz de Fora, que tradicionalmente é de marquises. A gente sabe disso, né? Em diversas ruas da cidade, todo o centro mais antigo da cidade é composto por marquises. Por isso é tão importante a gente chamar a atenção para isso. Muito obrigada e a gente ainda volta a se falar caso tenha alguma atualização. E um professor de música morreu atingido por uma marquise que caiu na rua Floriano Peixoto, no centro de Juiz de Fora. Tiago Ramon de Freitas Ferreira tinha 38 anos. A Prefeitura e o Conselho Regional de Engenharia não responderam se houve fiscalização nesse local. Na sexta-feira, uma escora foi colocada no que restou da marquise. Essa tragédia poderia ter sido evitada, né, se houvesse a fiscalização. Hoje, os destroços dessa marquise foram retirados. A repórter Maria Elisa Diniz está lá para mostrar isso para a gente. Maria, as lojas vão funcionar normalmente? Tem uma previsão?
Oi, Érica, a gente fala aqui agora da rua Floriano Peixoto, esquina com a Batista de Oliveira, e as lojas continuam fechadas aqui no prédio onde aconteceu o desabamento da marquise. Alguns trabalhadores estão aqui ainda fazendo a retirada dos escombros dessa marquise. O nosso colega Humberto Campos vai mostrar aqui para vocês. Eles continuam trabalhando. Tem aqui também, ele vai mostrar aqui para vocês, um pouquinho de um madeirite que vai ser colocado, segundo esses trabalhadores me informaram agora há pouco. Esse local ele vai ser cercado a partir de segunda-feira, quando vão ser colocadas escoras mais firmes, antes que seja feita a demolição do restante da marquise. Isso porque, para que seja feita essa demolição em segurança, precisa que uma escora reforçada seja colocada aqui no local. Agora vocês acompanham o trabalho desses trabalhadores que estão aqui fazendo a quebra em pequenos fragmentos do restante da marquise, para que seja colocado em caçamba. Esse trabalho é feito por trabalhadores da prefeitura, eles estão a serviço da prefeitura para retirar o restante desses escombros que estão por aqui. Esse trabalho, a previsão, pelo que eles me adiantaram aqui, é que deve durar ao longo da semana toda. Lembrando que essa tragédia aconteceu na última quinta-feira, por volta de 2h30, 3 da tarde, e levou à morte do Thiago Ramon, um professor de música de 38 anos. Quando ele estacionou a moto dele bem aqui próximo ao local, ele chegava para trabalhar e, infelizmente, foi atingido por essa marquise, não sobreviveu, faleceu na hora. A gente foi até flagrado por uma câmera de segurança, a gente se solidariza com a família, foi uma situação muito trágica. A loja que foi alugada recentemente, a loja de artigos religiosos, a que teve a marquise completamente derrubada, chegou a emitir um comunicado falando que avisou ao proprietário do imóvel sobre os problemas que tinham aqui na estrutura, mas que não teve nenhum retorno. A gente vai seguir ao longo dessa semana toda para acompanhar o restante da retirada dessa estrutura, o trabalho que vai ser feito por aqui, reforçando esse trabalho de cercamento e também de retirada dessa estrutura está sendo feito todo pela Prefeitura de Juiz de Fora, que não enviou para a gente um novo posicionamento sobre o assunto. Eles justificaram que é pela gravidade da situação que ainda está sendo feita uma análise. Eu volto com você, Érica. Isso, Maria, a gente vai seguir acompanhando sim, inclusive temos informações que a polícia está investigando esse caso também, abriu inquérito, né? Inclusive a Câmara de Vereadores também fez uma sessão pedindo fiscalização das marquises no centro de Juiz de Fora. Ao longo dessa semana nós mostramos que várias estão em risco, estão com infiltrações, inclusive com o depoimento de uma engenheira especializada em diagnóstico também. Maria, muito obrigada pelas atualizações, portanto, então essas lojas da rua Floriano Peixoto vão permanecer fechadas, enquanto esse trabalho, que deve durar toda a semana que vem, continuar sendo feito aí pela Prefeitura de Juiz de Fora. Valeu, Maria. Obrigada.